volta no programa Bastidores do Poder, são 11h09 da manhã e neste momento nós iremos receber o vereador Major, eu ia falar Major Olímpio, olha isso, Major Jaime, que é aqui de Campinas. E nós vamos, por que nós estamos trazendo o vereador para o programa? Porque ele apresentou um requerimento na Câmara de Campinas questionando a prefeitura da cidade em relação a uma possível, aí o vereador vai dizer se ele acha que não, a uma possível, eu vou dizer, política partidária dentro da escola Maria Pavanaty Fabro. O que aconteceu? Segundo o parlamentar, na escola tem uma frase escrita "Fora Bolsonaro" num dos degraus de uma escadaria, e também ele colocou no requerimento um conteúdo de aula em que se trabalha o negacionismo em relação à vacina. Após o vereador ter colocado esse requerimento, pedindo as informações sobre o nome da diretora, da coordenadora pedagógica e perguntando sobre o conteúdo e que tipo de conteúdo era ministrado em sala de aula, o Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas fez uma carta de repúdio em que diz que o vereador ele é fascista e que ele está perseguindo e promovendo uma caça às bruxas em relação aos funcionários da escola. Nós demos a mesma oportunidade para os diretores do Sindicato dos Servidores de Campinas para estarem aqui no programa para poder falarem sobre a defesa mesmo, aquilo que eles acreditam. Nenhum diretor quis vir ao programa hoje porque disseram que eles tinham assembleias locais com os servidores, porque eles estão numa campanha salarial que começa em maio. Portanto, o microfone, então, está aberto para o vereador Major Jaime. Vereador, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia também, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre conversar com vocês. Bom, vereador, o que motivou o senhor a fazer esse requerimento? O que nos conta exatamente o que o senhor está querendo em relação à Secretaria de Educação de Campinas? Como a gente viu até já conversado um pouquinho, né, até a respeito do seu blog, é muito simples, né? Pais e até alunos inconformados com a forma que está sendo colocado alguns assuntos dentro da escola, nos procuraram. Então, a primeira oportunidade aconteceu no mês de dezembro, onde nós recebemos de um dos pais uma série de fotos que mostravam, né, naquele momento, uma inscrição, que é essa aqui, eu acho que todos já devem ter visto algo parecido, né, na escadaria da escola, escadaria interna da escola. Então, de uma forma que coloca ali um manifesto político, né? Esse é o ponto. Depois disso, isso foi no final do ano, depois disso nós recebemos mais uma oportunidade, e infelizmente a mesma escola, onde uma professora, dentro das suas atividades, colocou como atividade para ser discutida entre os alunos exatamente esse cartaz aqui, ou esse folheto que vocês estão vendo, para falar alguma coisa sobre o negacionismo das vacinas. E o que nós colocamos em questão é que, como representante de uma parcela da cidade, e isso nós sabemos, pessoas ficaram incomodadas, as pessoas não acharam correto ter essa parcialidade. Então, dentro da escola, infelizmente, a gente tem outros relatos, tem outras pessoas que também estão nos trazendo informações de que isso vem acontecendo já há algum tempo. E dentro do meu requerimento, que é a função do vereador, né, eu não estou aqui, não vou chamar nunca, né, o sindicato também que está me perseguindo, que está me bloqueando, está querendo me censurar. Mas é a função do vereador. Eu tenho essa prerrogativa que está dentro do regimento, está dentro da lei orgânica do município. Eu tenho o dever de fiscalizar. E é isso que eu estou fazendo. E quando eu fiz os pedidos, né, o que o sindicato está batendo, e até alguns vereadores aqui da oposição da esquerda falaram que eu não poderia, né, pedir nomes, que eu não poderia pedir a responsabilização. Isso também eu peço que eles, se eles acharem que eu estou infringindo alguma norma, que entrem na justiça. Façam isso até, por favor. Porque, na verdade, eu tenho essa condição, como qualquer vereador tem, de pedir informações. Então, a gente fez um requerimento de informações para que a prefeitura passe esses dados, porque existe uma responsabilidade a ser imputada a alguém. Essa responsabilidade, ao meu ver, é sobre a diretora e sobre a coordenadora. E elas estão na direção da escola e têm uma competência
para fiscalizar essas questões. Dentro da sala de aula, ninguém percebeu que estava sendo feito algo que, ao meu ver, é direcionado, né? Está sendo feita uma crítica diretamente a um presidente, né? E levando as crianças a um entendimento de uma parte, de uma versão. E dentro da própria escola também essa frase, que é uma palavra de ordem hoje, utilizada por uma ideologia política, de fora Bolsonaro. Isso também dentro da escola ninguém percebeu. Isso é normal. E eu até falei, será que se a gente colocasse lá Lula, bandido, colocasse outro tipo de frase, também ia ser aceito? Eles iam gostar? Coloca outra frase, coloca lá paz e amor, coloca outra coisa, mas não direcionando um pensamento, uma ideologia. Agora, isso não é para ser nem da direita nem da esquerda, Rose. Isso é para ser algo imparcial dentro de uma sala de aula. Tá, professor, a questão da frase fora Bolsonaro, eu consigo até entender que a escola poderia ter comprado uma tinta e ter apagado lá, porque não deve ter isso mesmo. Aí sim eu entendo que poderia ser uma política partidária. Mas em relação ao conteúdo da aula, porque o negacionismo, ele é uma questão que acontece hoje no Brasil e a gente tem um monte de recortes de jornais, de situação que você discute isso. Muita gente é contra a vacina, tem as fake news em relação à vacina. Eu entendo, como jornalista, e aí talvez como mãe de aluna, que esse assunto seria um assunto que deveria ser discutido em sala de aula, porque é um assunto que permeia a sociedade. Aí eu não consigo ver no assunto como uma questão ideológica. Aí o senhor vai poder me responder, eu vou te perguntar, obviamente, discutindo aí o direito que a pessoa tem de não ter a vacinação, de não ser vacinado, que é um direito dela. Se esse assunto fosse discutido de forma ampla, o senhor ainda continuaria vendo como uma questão político-partidária ou de uma questão ideológica? Porque eu entendo que é um assunto que tem que estar na sala de aula, assim como outros assuntos que permeiam a nossa sociedade. Porque quando você vai formar um aluno, você precisa discutir os assuntos que estão sendo debatidos e que a sociedade está vivendo. Eu não gostaria, por exemplo, que na sala de aula da minha filha assuntos não fossem discutidos porque poderia ser considerado como uma questão ideológica. O senhor conseguiu entender o que eu estou colocando para o senhor? Entendi, Rosa, entendi e concordo com você no seguinte sentido. A sala de aula não é para formar robozinhos, não é para formar crianças que falem amém, né? E pensem somente de um jeito. Mas o que aconteceu? Esse detalhe talvez você não saiba. Talvez muitas pessoas não vão saber agora. Essa aluna, né, que passou, o aluno, né, essa aluna que passou, na verdade, o que é o relato? Que a professora fez uma abordagem de um ponto de vista apenas. Ela colocou a opinião dela, né, a opinião dela como pessoa, a opinião dela, talvez até pertencente a alguma vertente ou algum viés político, e ela deixou claro a opinião da professora. E a professora queria que os alunos colocassem exatamente isso. E até nesse sentido, eu falo que, infelizmente, se ela quisesse colocar... E vamos discutir o assunto? Vamos ser, né, como a gente deve ser, né? A gente deve ser imparcial, deve ser democrático. Vamos discutir o assunto? Vamos trazer um ponto de vista a favor e um ponto de vista contrário. A gente debate, deixa as crianças ali, jovens de 13 anos, né, que foi o caso, de 13 anos ali, conversar e eles chegarem numa conclusão, sem uma influência direta da professora. E não foi o que aconteceu, Rose. Infelizmente, a professora não da primeira vez, isso não é a primeira vez, ela já estava induzindo os alunos a ter esse tipo de pensamento. Então, não é a primeira vez. Não é algo assim que, não, vamos discutir aqui porque isso é importante para a gente poder firmar uma consciência política, não, uma consciência de algum assunto. Não foi isso que aconteceu. A professora levou para um caminho que foi exatamente para que tivesse uma conclusão que era aceitável para a professora. Na verdade, bom dia, Major. Bom dia. Eu queria ver isso que eu vou dizer para o senhor, mas eu acho que eu não vou ver. Eu queria ver esse assunto da vacina sendo discutido numa redação, numa prova de vestibular, por exemplo, mas eu não vou ver porque eu sei como é que funciona o esquema. Agora, se
A Rose colocou bem a questão da pichação. Alguém poderia ter comprado uma tinta lá, se bem que a pichação não é só um privilégio da escola Maria Pavanete Fávoro, porque a cidade toda está pichada e isso é um outro problema. Agora, se a professora, em vez de colocar a posição dela, ela tivesse pedido uma redação dizendo para os alunos se eles são a favor ou contra a vacina, o senhor acha que também estaria havendo um certo aparelhamento na questão desse negacionismo? Edson, da sua pergunta, eu pego a seguinte ideia, né? A professora, ela colocou primeiro o pensamento dela, colocou, mais uma vez eu insisto, que ela colocou esse desenho, né, essa charge, para direcionar a discussão. Então, quando a gente pensa sobre isso, Edson, infelizmente ela poderia sim, infelizmente não, ela poderia fazer qualquer tipo de discussão, abrir qualquer tipo de abordagem, né, de forma de pensamento, mas o que não pode haver é a parcialidade. Ela não pode chegar na sala de aula e fazer daquele ponto onde ela tem a cátedra, onde ela tem a referência, onde ela tem a obrigação de ensinar e aproveitar esse momento para direcionar o pensamento dos alunos. E foi exatamente isso que aconteceu. É que a gente aqui falando, a gente está pensando, né, de uma forma muito positiva, pensando que a professora agiu, nossa, ela foi muito imparcial, mas não foi. Infelizmente, o relato que nós temos de alunos, e eu espero até que cheguem mais relatos de outros alunos, dizendo que não é essa prática que vem acontecendo. É isso que é mais grave, que eu pedi para a prefeitura, fui conversar diretamente, que é algo que está acontecendo de uma forma contumaz, de uma forma que vem chamando atenção e que, infelizmente, alguns professores não estão se contendo e estão realmente direcionando o pensamento dos alunos. Agora, é essa questão que a gente vereador, coloca. o que o senhor pretende com esse requerimento da Secretaria de Educação? Qual que é o posicionamento que o senhor quer da Secretaria de Educação? Eu peço, na verdade, eu venho, né, vocês sabem que eu venho da Polícia Militar, e como servidor público, como funcionário público, como uma pessoa que tem, e sempre nas suas atuações, pautar muito pela imparcialidade das suas ações, que eles façam a mesma coisa. Que naquele momento eles não tenham nenhuma tendência de querer fazer o seu posicionamento político ou impor o seu pensamento político. A professora pode votar em quem ela quiser, ela pode ser, né, de qual corrente política e viés político seja, não importa. Mas dentro da sala de aula, ela tem que lembrar que ela tem que ser imparcial. A diretora tem que ser imparcial, a coordenadora também tem que ser imparcial. E o que eu peço é que, na verdade, a Secretaria de Educação e também o prefeito comece a ter uma atenção especial sobre esse caso, porque não é o único. Existem outros casos que estão acontecendo na cidade de Campinas, como também em outras cidades do estado de São Paulo, como no Brasil. Infelizmente, professores que têm sim um viés político de determinada ala ideológica... Agora, se fosse um professor com viés de direita, o senhor concordaria? Está errado. Rose, está errado. Ele não pode lá, se for de direita, fazer apologia ao governo Bolsonaro e dizer que é o melhor governo do mundo. Ele não pode. Ele tem que simplesmente usar do conhecimento que ele tem e falar aquilo que vem acontecendo, de uma forma imparcial. Levar os fatos, mas não fazer um direcionamento. É difícil. Nossa, deve ser muito difícil para algumas pessoas conseguirem fazer isso. Mas aí que está a diferença entre o professor e o aluno. O aluno pode falar o que ele quiser, mas o professor não pode fazer essa... Aí, no caso, né, a gente está falando da questão de doutrinação. Então, não pode ser nem de direita nem de esquerda. O professor não pode chegar ali e aproveitar desse momento dele de cátedra e utilizar desse momento para colocar a ideia e o pensamento dele. É isso que eu estou debatendo e que tem pessoas que não querem entender. Eu não estou aqui como... né, vocês sabem dos meus pensamentos como conservador, e eu não estou aqui colocando que o meu pensamento tem que prevalecer. Não é uma disputa. Na verdade, é que a gente quer que o aluno seja ensinado, seja levado para ele o conhecimento. E ele vai ter condições de poder decidir que lado que ele quer seguir, se ele não quer seguir lado nenhum, se ele quer acreditar, se ele não quer acreditar. É isso que nós queremos. Infelizmente, eu já vi em muitas escolas estaduais, particulares e municipais, que infelizmente alguns alunos tendem a ser levados de acordo com o pensamento do professor. E, infelizmente,
né, isso vem acontecendo e o que eu tenho pedido é exatamente nesse sentido, de que a prefeitura fique muito vigilante com relação a isso e principalmente os pais. Tem pais que me procuraram que falaram, eu não sabia que estava acontecendo isso dentro da sala de aula. Eu não quero que meu filho tenha apenas uma versão de uma história. Eu quero que meu filho esteja lá e aprenda todas as versões. E ele vai decidir, vai discutir em família, vai discutir com outras pessoas, qual é o posicionamento que ele vai ter como cidadão. Então isso é muito importante, que a gente está esquecendo aqui dos pais, né? Está esquecendo também do aluno. Tem alunos que também não estão entendendo isso como algo positivo, porque a professora vem sempre com o mesmo discurso, da mesma forma, colocando sempre a posição dela. Tem alunos que têm medo. Rose, Edson, se vocês puderem ter essa oportunidade, e às vezes é difícil, vocês vão perceber que tem alunos que têm medo, porque a maioria, e até alguns professores, usam de ameaças, usam ali de um cerceamento, uma censura. Para aqueles que pensam diferente, eles nem se colocam, eles nem colocam opinião, porque eles têm medo. Eles sabem que eles vão ser até uma minoria dentro daquele contexto, e eles se reservam ao direito de ficar em silêncio e não falar nada para não ter represália. Tá certo. Olha, vereador, quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada por ter se disponibilizado a falar com os nossos ouvintes. E vamos ver o que vai acontecer aí com esse caso que está gerando polêmica aqui na cidade de Campinas. A Secretaria de Educação já abriu um procedimento para poder investigar essa denúncia e devemos ter logo um posicionamento da própria Secretaria, eu acho que talvez em algumas semanas. Muito obrigada, viu, vereador? Rosa, se você me permitir, só uma coisa ao final. O sindicato me acusa que eu estou perseguindo. Eu não estou perseguindo ninguém. Eu só quero que, na verdade, a gente possa ter clareza e possa ter essa imparcialidade dentro da sala de aula. Bons professores têm que ser sempre enaltecidos e tem que ter o reconhecimento de todos. É isso que eu quero. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia, vereador. Bom, Edson. Está pronto para os ouvintes, Rosa?